Shalom. Vamos dar continuidade para o texto de Devarim, agora entrando no capítulo 8, ainda na Parashá Ekev. Então nós vamos para a parte 2. Mas essa parte 2, ela faz parte de uma história pessoal nossa, tá? Minha como pessoa, nossa como Kehilá, tá? Porque nós éramos uma igreja evangélica e nós deixamos o segmento evangélico e chegamos hoje como seguidores do judaísmo, Bnei Noach. E aqui neste capítulo 8 nós poderemos encontrar um pedaço da nossa história e eu quero compartilhar com você. Mas eu quero ler então o texto. Veja só, eu vou ler o texto da Torá, que diz assim. Deixa eu mudar aqui. Qual é o texto? Esse, capítulo 8, portanto. Diz assim: todo mandamento que eu te ordeno hoje, cuidareis de cumprir, para que vivais e vos multipliqueis, e ides e herdeis a terra que jurou o Eterno a vossos pais. Olha que interessante. E te recordarás de todo o caminho pelo qual te levou o Eterno teu Deus, estes 40 anos no deserto, para afligir-te. Vamos lembrar aqui que este pedaço diz respeito àquelas 42 paradas que nós vimos na Parashá passada. Estes 42 pontos, escalas em que foram feitas essas paradas, significa que nos 2 primeiros anos eles levantaram acampamento 14 vezes. E depois, com a morte de Aharon, eles voltaram 8 etapas, tá? Então ficou a conta de que 42 menos 14 menos 8, você vai ter a conta de que em 38 anos eles andaram, portanto, 20 acampamentos eles levantaram, 20 pontos, dando uma média aí, em cada lugar eles ficaram em torno de 2 anos, tá? E isso a Torá declara justamente porque andando por estes caminhos seria possível também perceber a história desse povo, a história onde ocorreu os milagres, essas situações. Eu não lembro se na aula e acho que eu contei sim, na aula que foi comentado sobre essas paradas, foi citado uma história de um pai que tinha um filho muito ferido, e para a cura desse filho ele teria que fazer uma viagem muito longa, tá? Então, conforme ele foi, depois que o filho estava curado, eles estavam no retorno. Então, conforme eles iam passando aqueles pontos, o pai ia contando a história. Olha, neste lugar nós dormimos, aqui nós passamos determinada dificuldade, aqui a gente teve fome, teve que fazer tal e tal lugar. Então, é uma analogia, essa historinha, para poder, agora que um povo entra na terra, está determinado o seu futuro nos cumprimentos das mitzvot do Eterno, aos mandamentos do Eterno, a servidão ao Eterno, e receber dele tudo que o Eterno já havia prometido desde Abraão. Então agora estaria se contando. Desse ponto de vista, você poderia fazer também abrindo um parênteses e pensando sobre a tua vida. Qual é a tua natureza espiritual? Veja só, nós temos nós temos a religião, o religioso, ou seja, religiosidade e espiritualidade, tá? Como sabemos, religião é a parte cultural de uma nação que adota os seus ritos, os seus tipos de culto. Por exemplo, a nossa Constituição, ela proíbe, ela veda qualquer impedimento a culto. Portanto, cada segmento religioso, ele é aprovado. O que é esse segmento religioso? Então nós temos a religião, é o nome de cada religião, tá? A forma com que ela se estruturou, os conceitos que ela dispõe, as pessoas que são seguidores, portanto seriam os religiosos, os praticantes.
Estes estão assegurados pela Constituição Federal a servir, a prestar cultos religiosos à religião escolhida, tá? Pois bem, aí você pensa que parou aí, tá? Mas não. O conceito hoje, agora, principalmente por causa da medicina vibracional, que está trazendo o conceito de espiritualidade, então é importante compreender o que é espiritualidade. Espiritualidade não está vinculado com religião e não está relacionado com a religiosidade, o comportamento religioso da pessoa com a sua religião. Não, espiritualidade é a forma em que você individualmente vive a sua espiritualidade. Mas o que é viver a sua espiritualidade? Os conceitos. Se você admite que tenha um Deus, e todos admitem que há um Deus, que há uma força maior, que há o Rei do Universo, a forma individual, aquilo é seu. É como você lida com esses preceitos espirituais. Ou seja, espirituais não naturais, não materiais, tá bom? Uma vez dito isso, seria importante você compor aí a sua história e ter uma paradinha neste dia, por exemplo, ou no momento adequado para que você pensa como você tem vivido a sua espiritualidade, como você tem, qual é a tua história, quais são as paradas. Aqui o Eterno está dizendo que devemos recordar, nós devemos ter em memória o nosso percurso, aquilo que, como que foi que o Eterno nos atingiu. Por sermos aqui moradores do Brasil e não termos tido uma educação de Torá, nós nascemos com uma educação religiosa católica espírita, tá? Que é bem grande essa linha no nosso país, e depois a gente conheceu agora, vamos chamar na nossa vida adulta, a gente conheceu o judaísmo como Benei Noach, ou seja, nós não somos obrigados a servir 603 mandamentos, a cumprir como judeu, porque isso é um mérito para eles. Deus chamou, um povo foi eleito, o povo judeu, para viver estes preceitos do Eterno, 603 mandamentos. Mas todas as demais nações, no nosso caso, somos brasileiros, foi-nos dado uma porta aberta para também entrar por esta porta. Benei Noach, filhos de Noé. E o que significa isso? Noé é uma homenagem a Noé, porque na época as pessoas estavam perdidas. E somente a família dele quis servir a Deus com estes princípios que estão introjetados dentro da pessoa, estão dentro da pessoa, estão na alma da pessoa, porque todos nós nascemos de Deus, nós somos de Deus, tá? Portanto, enquanto o judeu tem uma alma divina relacionada com a Torá, nós todos das demais nações, nós temos também uma alma divina a ser desperta para servirmos a Deus associados ao povo judeu, como Benei Noach, tá certo? E nós somos obrigados a cumprir 7 mandamentos de Noé, tá bom? Isso aí você pode procurar no YouTube, há muitas aulas, e a relação dessas 7 leis e como funciona. Mas o que eu estou querendo dizer nesse sentido é você considerar a tua história, o teu crescimento, como que você ouviu falar de Deus, quais os caminhos, as pousadas, como foi o levantar acampamento, como foi que você carregou o fardo, como foi que você se afastou-se do Eterno pecando, voltando para Ele em Techuvá, querendo seu perdão, como você chegou a uma igreja lá no passado e como que você chegou ao judaísmo. E se você chegou na nossa igreja na época, você entrou no judaísmo no percurso que nós fizemos. Então aqui segue-se uma história. Quando, portanto, eu ainda era eu era um pastor ungido por Deus, mas eu não tinha uma igreja, não havia separado um povo, e em muitas manifestações demoníacas, em atendimentos que eu fiz na época, eles viviam falando para mim, os Shedim, os demônios viviam falando assim para mim: você não é pastor, porque todo pastor tem
o seu rebanho, as suas ovelhas. Onde estão as suas ovelhas? E eu respondia, com aquela cabeça de pastor evangélico, que Deus tinha reservado as ovelhas e no tempo certo ele as traria. E assim o tempo foi passando e o Eterno, portanto, nos concedeu, na verdade ele nos ordenou que abríssemos a igreja na época. Isso foi em 19 de agosto de 1997, portanto 22 anos atrás, e segunda-feira, né, nós fizemos, portanto, aniversário. Eu não sei quantos de vocês lembraram, eu lembrei no dia, mas como nós não fazemos festa de fundação de igreja, mas nós temos aqui nesta paraxá uma história. Naquela época, portanto, se não me falha a memória, no ano de 96 ainda, aconteceu o seguinte. Como eu disse, eu era pastor dado por Deus como promessa e eu já me sentia o pastor. Mas esta unção pastoral, ela chegou apenas em 6 de abril de 1997. Mas em 96 eu estava numa igreja daqui da cidade de Campinas e eu tinha ali 1 mês, 2 meses, e eu então marquei um horário para conversar com um dos pastores. Quando ele foi ter comigo naquela reunião, era uma quarta-feira, e ele foi tocado para comentar o seguinte, que naquela noite toda, desde segunda-feira, ele havia tido um sonho que não saía da cabeça dele e ele não havia entendido. Então o sonho foi na segunda-feira, mas estávamos na quarta-feira. Ele ficou segunda, terça e para amanhecer quarta, pensando o que seria aquele sonho, em como se aplicaria a vida dele. Veja, então essa é a nossa história, é a minha história, é a nossa história como congregação, como povo de Deus, tá bom? Por isso que eu estou contando, baseado neste capítulo 8 de Deuteronômio, porque justamente o sonho desse pastor era em relação ao capítulo 8 de Deuteronômio. E neste capítulo 8, ali estava escrito, né? Vamos dar sequência lá, na forma... Eu havia parado... e te recordarás de todo o caminho pelo qual te levou o Eterno teu Deus estes 40 anos no deserto, para afligir-te, para provar-te, para saber o que estava em teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Ele te afligiu, te fez padecer fome, te fez comer o maná que não conhecias e não conheceram teus pais, para fazer-te saber que não só de pão vive o homem, senão que de tudo que sai da boca do Eterno, disso vive o homem. Tua roupa que levas sobre ti não se envelheceu, teu pé não se inchou por estes 40 anos, e saberás em teu coração que como o homem castiga seu filho, assim te castiga o Eterno teu Deus. Veja, aquele pastor, portanto, pegou a sua Bíblia e leu o texto da forma que eu li agora. E ele então olhou dentro dos meus olhos e disse assim: olha, eu entendo, portanto, que este sonho, ele não diz respeito à minha vida, mas diz respeito à tua vida. E não sei porquê, eu gostaria muito que você ficasse conosco, mas você não ficará aqui no nosso meio, porque o Eterno... na época ele não falou Eterno, ele disse porque Deus, o Senhor, ele está dizendo que tem separado outra coisa para você. E então ele quis orar por mim, ele me abençoou e foi uma bênção. Guardo no coração como história a nossa história, a minha história e como a história da Kehillah. Quando abriu-se a igreja, o Eterno nos deu os conceitos, 12 fundamentos, e portanto ele usou praticamente com todos os fundamentos, ele usou a minha irmã, a Lu, para que tivesse esse entendimento da parte de Deus, e ela trazia a mim, e eu então estruturava e dava explicação, e nós tivemos 12 fundamentos como uma igreja evangélica, e o nome foi dado como Igreja Cristã Vida Plena. Nós abrimos numa garagem
de 40 metros quadrados, não pagávamos aluguel algum. E ficamos ali até que um dia o Eterno trouxe um sonho para um de nós, não me lembro quem foi, e disse que a criança estava para nascer. E o Eterno, portanto, disse que deveríamos procurar um outro lugar. Em 9 meses nós estávamos num outro lugar. Foi um sonho que ele me trouxe e eu vi o lugar, e no sonho ele me dizia que era para ir rápido porque eu era o terceiro da fila. Eu corri ao lugar, de fato eu seria o terceiro da fila, mas o Eterno me abençoou. Deste mesmo sonho ele mostrava que eu já estava dentro desse prédio e eu estava assim no alto, sentado na escada, olhando a sujeira que estava lá dentro, e eu chorava de ver como que a casa de Deus estava abandonada. Isso literalmente aconteceu também, porque quando eu abri aquele barracão, eu sentei no alto daquela escada e estava com muita sujeira, tinha ratos, tinha baratas, tinha restos de comida, porque tinha uma história aquele lugar. Havia sido ali uma outra igreja evangélica e eles tiveram que sair às pressas e aquele lugar ficou fechado e foi tomado pelos bichos, principalmente por causa de restos de alimentação que ficou sobre o fogão naquela cozinha. E o Eterno, portanto, nos abençoou e nós entramos naquele lugar. Portanto, 9 meses é o tempo de uma criança para nascer. Nós ficamos naquela garagem 9 meses. E agora estávamos, portanto, levantando acampamento, entrando neste lugar. Portanto, nós já tínhamos passado pela parte lá atrás, porque quando aquele pastor orou comigo e falou aquelas coisas, eu chorei muito naquele dia, porque esta era a história da vida. De fato, os calçados, o meu pé não havia se inchado, ele tinha de fato me surrado, tinha de fato me dado o maná para comer, a semelhança do texto, ou seja, era uma história de sofrimento, e eu estava caminhando firme, com os olhos adiante, crendo no dia a dia que o Eterno tem a agir em nossas vidas. Estou dizendo isso para você pegar este molde e também olhar a história da tua vida. Nós temos uma história como povo. Daqui a pouco a minha história ela vai se unir à tua história como povo da Or LeGoim, tá? A escola de Torá que nós temos hoje. Mas eu estou agora no tempo da Igreja Cristã Vida Plena, quando nós tínhamos aberto, cumprindo, portanto, aquelas palavras dos anos passados, e quando esse pastor então declarou aquele sonho. Veja, eu estou relembrando, estou recordando as paradas, os pontos em que o Eterno marcou a nossa estada. Seguindo, nós ficamos, acho que 5 anos neste local, tá? Então foi do ano 97, agosto de 97, você conta 9 meses. E aí nós ficamos lá até o ano 2000 para 2001. Aí novamente, diante de um sonho, o Eterno mandou avisar a igreja que nós não passaríamos o aniversário da igreja aquele ano naquele lugar, tá? Quando deu julho de 2001, nós entramos no lugar que nós estamos hoje, tá? E agosto, dia 19 de agosto daquele ano 2001, nós já estávamos num outro lugar. Portanto, novamente cumpriu aquilo que o Eterno estava falando. Os nossos pontos de levantar acampamento e ficar parado no local sendo cuidado pelo Eterno, nós estamos hoje no mesmo lugar desde 2001. E estamos completando agora, desde 97 para cá, 22 anos. Continuamos um povo arraigados no Senhor, amando a Deus de todo o coração e desejando servi-lo segundo os preceitos dele, de verdade, de amor. Nós não somos um grande povo, somos 15, quando juntamos todos, somos de 15 a 20 pessoas. Muitos já passaram, muitos nos deixaram, mas hoje nós somos estes que estamos aí servindo a Deus dentro do judaísmo, não tendo a preocupação de reconhecer Jesus como Messias ou como Yeshua. A nossa preocupação não é afirmar nem negar, mas é viver a Torá, viver os ensinamentos da Torá, nos preocupando agora em aprender com os sábios. Há muitas coisas a serem aprendidas, há muitas coisas a serem vivenciadas, e nós não podemos perder tempo em ficar instituindo doutrinas, se Jesus Cristo é o Senhor no sentido
como Yeshua, como que é o Messias. Isso agora não nos interessa, nós não temos este... E também não queremos perder tempo negando, brigando com quem acha que nós queremos seguir a nossa vida nos preceitos do Eterno, caminhando. Portanto, ao chegar neste lugar, o Eterno também nos abençoou com uma boa palavra e temos estado até aqui. De 2006 a 2011, de 2005 a 2011, nós fomos treinados pelo Eterno com palavras no nosso culto, principalmente no final de ano, a cada ano, de 2005 até 2011. O Eterno, portanto, ele foi, aliás, 2006, 7, 8, 9, 10 e 11. Não, foi 2006, foi 2007, 2008, 2009, 2010, 2011. São 5 anos. O Eterno um dia nos disse, portanto, que era para considerarmos os 5 últimos anos, porque ele estava treinando as nossas vidas. Ou seja, treinando o nosso coração, treinando os nossos olhos, treinando os nossos ouvidos para ouvir a palavra que ele estaria dizendo naquela noite. E naquela noite ele disse para a gente que nós já tínhamos uma vida com ele na eternidade. Ele nos falou bastante coisas, mas essa marcou muito. E nós fizemos uma escolha. Portanto, neste sentido, nós tivemos um direcionamento. E dentre tantas coisas que ocorreram aí, eu fui buscar conhecimento dentre o judaísmo, fui aprender o hebraico e comecei a pesquisar e conhecer sobre os rabinos, conhecer sobre a Torá, conhecer sobre a liturgia, conhecer sobre os livros, o que dizem, e assim nós fomos sendo introduzidos no judaísmo. Nós não sabíamos ainda direito o que era Benei Noach, nós fomos entrando, caminhando, e quando nós olhamos para trás, já não tinha mais como voltar. Nós já não éramos mais uma igreja evangélica. Portanto, a gente refez o estatuto, corrigindo algumas coisas, então nós passamos a ser chamados de Kehilá, Vida Plena, Congregação do Eterno. E isto dá um salto, chegando este ano 2019. E 2019, quando chegamos na Parashá Itró, nós vimos ali na Torá com comentários de Mordecai, uma Torá em espanhol. Ali naquele comentário da Parashá Itró, nós tivemos uma luz do Eterno, uma direção do Eterno, em que nós deveríamos, portanto, alterar o nome uma vez mais. Provavelmente, e que o Eterno assim permita, que seja definitivo. E agora nós temos o nome, portanto, de Or Legoim, Luz para as Nações, Escola de Torá. Or Legoim é luz para as nações. Escola de Torá, como nós temos explicado, inclusive em estatuto, não diz respeito a uma escola formal com CNPJ, para dar aula, no sentido de academia, nada disso. Escola de Torá é no sentido que nós temos um lugar para que nós possamos ler a Torá, os ensinamentos dos sábios, os preceitos, as discussões, a forma de educação, os midrashim. Nesse sentido, em sermos educados mediante a Torá, num sentido introdutório, podemos dizer, porque ninguém tem aquele conhecimento profundo demais. Lembrando que nós nunca tivemos uma visita de judeu em nosso meio, ninguém nos orientou, tudo o Eterno foi nos direcionando, eu fui buscando os ensinos, estudei muitos livros, estudei agora com a internet pelo YouTube, tendo aulas, tendo contato com rabinos, trocando ideia, recebendo capacitação, e nós chegamos até aqui, tá? Portanto, esta é a nossa história, de forma resumida, para quem nunca ouviu, para quem não nos conhece, mas para quem nos conhece, essa é a nossa história, e quem tem caminhado conosco pode muito bem refazer esses percursos e perceber o quanto o Eterno tem nos abençoado. Na verdade, ele nos provou, ele nos ensinou, ele nos fez, entre aspas, passar fome, mas por outro lado as nossas roupas, nossos calçados, eles não estragaram, nossas roupas não envelheceram, e é um milagre
quando a gente pode perceber que sem orientação técnica de ninguém, o Eterno mesmo esteve à frente e ele nos conduziu ao judaísmo dele. Nós não tivemos problema algum, nós não tivemos perda de pessoa, nenhuma pessoa nos deixou por questionar o judaísmo, de maneira alguma. As pessoas que saíram foram por outros problemas que ocorreram e elas nos deixaram. Mas nós não perdemos, em tese, nenhuma pessoa devido ao judaísmo, porque todos nós recebemos com o coração e todos nós temos andado com o Eterno no coração, servindo ao Eterno e recebendo os frutos dele. Há muitas promessas, há muita coisa a ser feito e nós temos uma vida pela frente. Nós estamos com 22 anos de existência, temos uma história. Essa história, ela não é depreciativa, ela não é de fracasso. Embora nós sejamos em 15, 20 pessoas, isso não significa um fracasso. A nossa vitória, ela aponta para nós porque nós estamos num lugar onde muitas pessoas, com as suas sabedorias, com seus recursos, elas não chegaram a esse entendimento. O entendimento é justamente de deixar Roma, deixar esse catolicismo, desculpe usar o termo catolicismo, deixar o caminho da igreja, aquilo que foi professado como igreja católica, como Niceia por Constantino. Aí veio a existência da igreja católica, por isso que eu estou usando o termo católico sem ser depreciativo a estes, tá? Então o termo era saindo de Roma, retornando a Jerusalém, e este é o sentido de realmente o que? Sair de Roma. Roma tirou o ensino rabínico de Jerusalém e levou para Roma, mas agora a ideia do Eterno é sair de Roma e retornar a Jerusalém, e muitos entenderam isso numa revelação evangélica, que era deixar a religiosidade naquele sentido. Mas hoje nós um dia pensamos assim também, mas hoje nós temos a plena convicção de que realmente o fazer techuvá, deixamos novamente essa questão religiosa desses segmentos, porque a igreja evangélica, ela saiu do catolicismo e muitos conceitos jamais deixaram a igreja evangélica. Nenhuma crítica a isso, nós fomos muito abençoados por Deus, cuidado por Ele em todos esses aspectos, mas Ele nos conduziu de volta a Jerusalém. Então nós estamos hoje com uma cabeça muito clara, um coração muito sábio nesse aspecto, compreendendo que nós somos Benei Noach, nós temos lugar junto ao povo judeu, a mesma revelação que o Eterno trouxe a um povo eleito, e ele abriu esta porta para Benei Noach, para as demais nações, para que fôssemos luz para as nações. E luz para as nações não no sentido evangélico de enviar missionário aos cantos da terra, não, porque a Parashá de Itró está chamando a atenção justamente aos preceitos que o Eterno conduziu um povo pelos mandamentos da Torá, e ao longo dos anos eles acabaram se perdendo em algumas coisas, e a ligação que se faz aqui no comentário é que daquele tempo da entrega da Torá até o tempo do profeta Joel, onde os jovens teriam sonhos, profetizariam, os anciãos, aquele texto muito famoso e conhecido por todos. Naquele comentário é dito assim, que nesse prelúdio da entrega da Torá até este ato de Joel, nesse tempo, o povo teria que ter aprendido este chamado de Or Legom, luz para as nações. Luz para as nações é justamente a questão de viver pelos mandamentos da Torá, completos como seres vinculados ao Eterno. Hoje, como a física quântica nos ensina, que nós somos energia e que tudo é feito de energia. Nós somos energia e os membros do nosso corpo internamente vibram, existem por vibração. Portanto, a energia que recebemos do Eterno, toda a vida que é alimentada no universo, ela é recebida pela luz do Eterno, pela luz de energia do Eterno, e ela tem trazido, e para ela
fazer com que o corpo esteja vibrando na frequência correta. As pessoas que tiveram acesso aos mandamentos do Eterno, como o judeu que foi treinado para isso, todos eles, os tzadikim, os justos completos, eles foram pessoas que subiram por essa escada. Eles andaram com Deus, totalmente com Deus, e dessa forma eles foram exemplos e trouxeram muitos ensinos. Eles marcaram épocas e estabeleceram as metas e firmaram este povo e os povos que andam com eles. Portanto, o que ocorreu? Ocorreu que é a Torá que faz com que a luz de Deus chegue através da Torá a todo um povo, e cada pessoa sendo iluminada por esta luz do Eterno, fazendo com que seus corpos, sua Neshama, seu Ruach e seu Nefesh estejam vibrando na frequência do Eterno, e portanto ele está vibrando com o universo, ele está recebendo luz e também disparando luz, compartilhando luz. Esse é o sentido em que este viver para com o Eterno nos faz Orlegon, luz para as nações. E portanto nós chegamos até aqui, e neste conceito nós fizemos agora um novo estatuto, constando o nome Orlegon, luz para as nações, escola de Torá, e deixando claro que nós estamos completamente no ensino judaico, numa educação judaica, estudando a Parashá semanal, dentro do Midrashim, dentro dos ensinos rabínicos, e sem conexão com qualquer outro tipo de religiosidade ou de religião, adotando somente a doutrina judaica, os ensinos dos sábios, dos rabinos, que vieram desde aquela época até o momento presente. Então aqui é o ponto da nossa história, e esta Parashá Ekev, ela fala, portanto, dos calcanhares, né? E também de capítulo 8, dizendo justamente que quando chegarmos naquele ponto, nós não deveríamos olhar para trás e dizer que foi o nosso braço que nos fez forte, que nos fez ricos, que nos deu a vitória. Ao contrário, deveríamos lembrar que foi o Eterno quem fez todas as coisas. E é justamente aqui que nós podemos encerrar o nosso comentário, a nossa história, esses pontos que nos ligaram, e este dia que foi segunda-feira, 19 de agosto de 2019, que começou em 97 até 2019, fazendo aniversário, e agora tendo o nosso nome como Orlegon, luz para as nações, escola de Torá. Por isso contamos toda essa história, tá certo? Podemos encerrar aqui. Qualquer coisa que eu tenha me esquecido, a gente vai comentando pessoalmente nos nossos encontros.